Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo falando para você a respeito do SBT, tá? Ok? Eu já fiz vários vídeos mostrando para você que o SBT é uma organização criminosa, tá? Eu sou extremamente vitimado, tá? Por essa quadrilha que é o SBT, tá? Através do programa do Danilo Gentili desde 2013, tá? Mas eu sou vitimado pelo SBT desde o período de 2007, quando começou a conspiração com as igrejas, tá? Ok? Porque eu já expliquei para você que uma conspiração de empresas vai começar bem antes, tá? Do que você imagina. Por quê? Porque todo mundo é espionado. E várias pessoas são vítimas em potencial, tá? E não sabem. Consegue entender? Consegue entender? Sim, várias pessoas, tá, são vítimas em potencial de conspiração de quadrilhas do SBT e não sabem, tá? Ok? Eu poderia apontar algumas razões para você que eu poderia provar para você que eu sou vítima em potencial há muito tempo antes de ser vítima de uma conspiração quando começou em 2007. Sim, poderia mostrar aqui para você algumas razões, tá? Ok? Quer ver? Vou dar uma razão para você testar, ok? Preste atenção. Mas se eu falar isso aqui, provavelmente você é muito burro, não vai entender, então eu prefiro não falar, ok? Mas como eu posso te afirmar que de 2007 até hoje eu sou vítima de uma conspiração envolvendo televisão, rádio, tudo isso daí, é isso daí, ok? Tá, pronto. Preste atenção, vamos lá. O que significa o SBT fazendo promoção dos Simpsons, tá? O desenho dos Simpsons. E ó, aqui eles mesmos estão se denunciando, ok? Aqui é um prato perfeito mesmo para mim apresentar para você que isso daí é uma quadrilha e uma organização criminosa. Vou falar aqui várias razões, tá? E vou falar para você um segredo que está por trás dos Simpsons. Você gostaria de saber o segredo por trás dos Simpsons? Vou falar aqui para você. Exclusivo, tá? Só quem fala sou eu. Primeira coisa que você vai entender a respeito dos Simpsons é o seguinte: os Simpsons, tá? Por alguma razão ele é sempre apresentado como uma programação que tem profecia. Você já viu as profecias dos Simpsons? Já viu? Tem a profecia. O Simpson profetizou. Lembra o que é isso daí? Pronto. Eu já falei várias vezes, tá, que não existe isso de profecias. Quem fala sou eu, ok? Existem pessoas que acreditam mesmo que os Simpsons, tá, fazem prognóstico, fazem profecia. Ou seja, que a composição dos Simpsons... Cada coisa que eu estou falando aqui é meu. E só eu primeiro a falar. Ok? Acreditam que de fato os Simpsons têm realmente alguma coisa ali obscura no desenho que profetiza. Mas isso é um completo de um absurdo. E só quem fala sou eu. Porque só quem denuncia espionagem para você sou eu. Que outra pessoa seria que falaria justamente por causa disso? Qual a razão por que os Simpsons profetizam coisas que vão acontecer? Porque eles espionam todo mundo e eles já têm uma previsão de fatos que eles já têm montados para acontecer em determinado tempo. Então, antes disso acontecer, eles jogam isso numa programação por várias razões, ou para ofender as pessoas, ou para ameaçar as pessoas, tá? Ou para mostrar para as pessoas o que eles estão para fazer, consegue entender? Ok? Ou eles mostrando, expondo alguma situação que está em contradição aos interesses de quem produz, tá, os Simpsons, para mostrar para as pessoas, consegue entender? Ok? Então pronto, então é uma situação que envolve todo um esquema de espionagem, tá, e um acesso de informações antecipado. Pronto, não existe profecia, tá? Aí eu vou dar para você um exemplo de um episódio para provar isso para você. Cada coisa que eu estou falando aqui é meu, tá? Teve um episódio dos Simpsons em que um meteoro vinha se aproximando da Terra. Vinha se aproximando e jogaram essa programação. E houve um rumor de que dia tal, eu agora não lembro, mas eu provavelmente tenho isso anotado em algum dos meus escritos. Tem isso anotado. Que o dia tal o mundo ia acabar. O mundo ia acabar. Naquele dia ali, ó, nenhuma empresa de televisão noticiou, mas eu vi com os meus próprios olhos, tá? A lua estava imensa, assim, ó, muito grande, tá? Eu tenho pra mim que o seriado mostrava a lua provavelmente caindo sobre a Terra, um troço assim. Eu vi naquele dia ali, ou seja, no dia seguinte que disseram que o mundo ia acabar, ou seja, no dia exato, no caso. A lua estava enorme, assim, ó, enorme. Isso acontece às vezes, tá? Esse fenômeno da lua está enorme. Eu consegui ver, assim, muito grande, com o tamanho de uma moeda de R$1 aqui.
E ninguém noticiou nada, ninguém comentou nada no dia, tá? Aí eu falei, caramba, eu vi, ok? Significa isso? É isso? Então, é uma profecia, não. Eles têm satélites, eles têm astronomia, consegue entender? Então eles sabiam que esse fenômeno iria se dar, então eles criaram esse suspense para as pessoas, caramba, viu? Passou nos Simpsons, ok? Então eles já sabiam que isso ia acontecer. E os Simpsons, vou falar aqui pra você, quando eu comecei a assistir os Simpsons quando era garoto, presta atenção. Os Simpsons sempre foi uma programação meio profana, tá? Sim, os Simpsons você vai ver que desde os primeiros episódios, os personagens dos Simpsons eles são profanos, consegue entender? Consegue entender? Eles são profanos. Mas depois de um tempo, quando terminou as primeiras temporadas, tá? E começou uma nova temporada dos Simpsons, tá? Isso ficou muito mais. Por quê? Porque eu acredito que o primeiro propósito da produção dos Simpsons era ser uma programação de televisão, até mesmo meio profana, mas assim de qualquer perfil. Mas depois de um tempo, quando eles aperfeiçoaram os desenhos, tá? E quando os Simpsons começou a deixar de ser tão engraçado, mas ser mais profano, sim, começou a ter várias blasfêmias, tá? Eu lembro na época que eu era adolescente, tinha muita blasfêmia mesmo contra Deus, tá? Muita coisa, tá? Eu cheguei a ficar assim, eu falei, cara, não vou assistir mais não, sim. Foi justamente no momento das temporadas em que os episódios deixaram de ser tão engraçados, tá? Começaram a ter um aspecto bastante político, tá? E com muitas coisas profanas, tá? Só quem fala sou eu. Já falo há muito tempo, tá? Quando você viu eu falando é meu mesmo, ok? E quando você vê uma outra pessoa falando a mesma coisa que eu, copiou de mim. Ele ouviu, eu espiono. Não, mas acontece, é meu. Esse indivíduo está copiando de mim. Ninguém nunca falou o que eu falo. Quem fala sou eu, ok? Você vai dizer que sou eu que falo. Sim, quando você viu eu falando, ninguém nunca falou, ok? Preste atenção. Você percebeu esse momento nos Simpsons? Sim, eu percebi, sim, foi isso daí. Significa que essa programação começou a se tornar uma programação, preste atenção, tudo aqui é meu, tá? Tudo isso aqui é meu. Você lembra dos Flintstones? Os Flintstones, os Simpsons é uma programação que tinha como objetivo reproduzir os Flintstones, tá? Pode me cobrar, tá? Inclusive até o nome é parecido, tá? Só que os Flintstones não era profano, não era político, tá? Mas eles tinham os primeiros episódios dos Flintstones, tá? Não era programação para infantil, para criança, era para adulto, tá? Os Flintstones era como se fosse uma programação mais séria, tá? Para adulto. É exclusivo isso aqui, eu nunca pesquisei, tá? Se você viu eu falando é meu. Cada coisa que você viu eu falando, ninguém nunca falou. Os Simpsons foi produzido, tá, com esse propósito dos Simpsons, tá? Ok? A mesma coisa. Só que os Simpsons é profano, tá? Então era como se fosse uma programação familiar. E qual a diferença dos Flintstones para os Simpsons? Os Flintstones era uma programação familiar. Já os Simpsons, tá, é uma programação profana mesmo, tá? E de ataque aos próprios telespectadores, a saber, aquele grupo de pessoas que está dentro da sua casa assistindo. Pronto. E o que significa então os personagens? Você, a sua mãe, o seu pai, seus filhos, é isso daí. O objetivo dos Simpsons é ironizar e achincalhar você para você mesmo, tá? Ok? Só quem fala sou eu. O personagem do marido, da esposa, da filha, tudo isso daí. Você vai ver que todos os personagens, tá? Eles têm defeitos, tá? E virtudes que você tem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Homer Simpson. Aquela coisa de, cara, pra que a gente vai trabalhar tanto, né? São os defeitos que você tem. E as qualidades que você tem. A Lisa Simpson é a garota certinha, então ela, peraí, eu não concordo com isso, que isso tá errado, isso tá certo. Você consegue entender? E a Marge Simpson também. A Marge Simpson, ela tem assim o caráter, ela tem um bom caráter, assim, tanto de uma mulher de casa, quanto de uma mulher assim que poderia ser uma grande de uma feminista, consegue entender? Ok? Isso daí simboliza todas as ideias que eles querem jogar da família tradicional, do feminismo, da misandria, da degradação masculina em cima de você. Presta atenção. Aí o que acontece? Quando você é vítima de conspiração, eles pegam todas as informações da sua família, ou seja, das pessoas que estão juntamente com você, e transformam em programação dos Simpsons, sim.
Os Simpsons é produzido potencialmente, está em informações de pessoas que estão sendo vítimas de conspiração em potencial, ou em mais potencial. Quando eles detectam que uma pessoa não está fazendo a vontade deles, ou está caminhando fora dos interesses, pronto, você está se adaptando à imagem dos personagens. Eles começam a pegar informações suas e transformar os personagens em você. E aí várias conspirações no submundo, todo mundo sabendo que o Simpsons está sendo produzido baseado em você. O submundo sabe, tá? Pode me cobrar cada palavra. Cada pessoa que é vitimada por esse seriado, que estão praticando bastante magia negra no meu cu. Cada pessoa, tá, que é difamado nessas programações de televisão, o submundo da espionagem, que é o crime organizado satânico, tá? Está todo sabendo que as anedotas, o achincalhamento, o humor está todo sendo feito em cima de você. Ok? Você vai falar para todo mundo, tá? Pode me cobrar, tá? Eu estou delatando aqui a verdade. Só quem mostra isso aqui que eu falei para você sou eu. No mundo inteiro, tá? Ok? Ninguém nunca mostrou. Quando você viu eu falando, diga que é meu. Poxa, eu tô vendo o Monark, tô vendo o Flow Podcast, tô vendo o Flow Podcut, a puta que pariu, SBT, tô vendo Inteligência Podcast falando a mesma coisa que você tá falando. Eles estão copiando o que é meu. Quem fala sou eu, rapaz. E outra coisa também, eu não falei pra você que o Simpsons é usado contra você? Então eles estão falando contra você, deixa de ser burro. Primeiro que eles estão me roubando, e segundo que eles estão jogando pra você, seu babaca, a informação de prejudicar você mesmo, seu imbecil, seu burro, ok? Você vai dizer pra todo mundo, tá, que isso aqui é meu, que só quem fala essas coisas pra você sou eu. Você percebeu? Pronto, agora o último raciocínio que eu quero falar, essa empresa, tá? Isso daí é uma empresa maldita, tá? Que vai estar sempre roubando e destruindo você, sempre prejudicando você. Você consegue entender o que eu estou falando? Ok? Isso daí é o SBT. Eles vão estar sempre destruindo o que é seu. Aí qual o último raciocínio? Esse seriado aí, ele é produzido com essa envergadura, com essa audiência. Presta atenção, se você acessar o canal da Fox, tá? É esse desenho toda hora esse desenho, tá? Anunciado toda hora, os Simpsons, a programação top da Fox. Por quê? Porque é muito engraçado, é chato pra caramba, tá? Os Simpsons, principalmente essa nova geração dos Simpsons, tá? Eu tenho pra mim que é isso que eu falei, ó. Começou como uma programação semelhante aos Flintstones, mas é meu! É certeza absoluta, tá? Não tenho dúvida nenhuma do que eu tô falando, ok? São satanistas que estão por trás disso, tá? Ok? Enquanto eu estou falando pra você que estão praticando muita magia negra nos meus olhos aqui, você pode delatar pra todo mundo. Agora estão soltando um peido aqui, ó. Estão soltando vários peidos em cima de mim de magia negra aqui agora. Pode me cobrar, tá? Ok? Presta atenção pra você entender. Só quem fala sou eu, ok? Então, como eu falei, eu não tenho certeza, tá? Mas eu tenho certeza absoluta disso que eu estou falando pra você, ok? Então preste atenção. Começou como uma programação familiar. Quando eles viram que isso estava pegando toda a audiência, ou seja, que era, pegou, pronto, eles transformaram os Simpsons, tá, num canal de comunicação com você, tá, ok? E justamente para criar essa situação, é como se fosse uma programação como de horário nobre. Então se tornou representativo de ideias políticas, tá, de ideias políticas, eles transformaram em jogar ideias políticas, tá, e ideias de ofensa, de conspiração, a outra coisa que eu falei, de profano, tanto para doutrinar você, como para chincalhar determinadas pessoas, como para ser assim, como se fosse uma coisa assim, embutida mesmo na programação oficial. Essa é a razão porque os Simpsons, tá? É isso que eu quero que você entenda. É por isso que os Simpsons é colocado assim como uma coisa que representa, tá, as profecias de conspiração, consegue entender? Por quê? Porque foi transformado nisso daí. É como se fosse uma programação obrigatória para você assistir os Simpsons, tá? E é todo baseado em conspiração. Pronto. E aí, para você entender, tá? Significa tudo que diz respeito à magia negra, tudo que diz respeito à difamação da televisão, tá? É os Simpsons, tá? Então, e os Simpsons é a programação americana, ó. Significa que é justamente da alta sociedade corrompida, consegue entender? A alta sociedade corrompida é dona dos Simpsons, se apropriou e criou esse esquema aí. E aí o que acontece? Essa alta sociedade corrompida que está aí colocando no SBT, viu? Ok?
significa o quê? O que você considera que é corrupto nos Estados Unidos? Aí, ó, o SBT, viu? Ok?